verdade, eu vou continuar um pedaço do que eu abordei ontem. Eu tinha preparado um sermão para hoje, mas depois do que eu ouvi hoje de manhã, eu acabei mudando o sermão, e o que eu vou pregar para vocês não é um sermão meu, mas um sermão que eu escutei hoje pela manhã. Existe um grupo de textos que para mim são prediletos na Bíblia, e dentre todos eles há um trecho da Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Já preguei isso diversas vezes, mas eu confesso que eu nunca escutei um sermão tão bom e tão profundo e tão amplo quanto o que eu ouvi hoje de manhã. E se fosse só para ouvir o que eu ouvi hoje de manhã, já teria valido a pena tudo que eu já ouvi de concílios a minha vida inteira. E eu não falo isso como retórica, eu falo isso com certeza. Primeiro porque o texto pregado é um dos meus textos prediletos. Na realidade, um preferido meu da Bíblia, que é o conjunto de textos de João capítulo 13 a 17. O meu segundo sermão aqui na igreja do IASP, num sábado de manhã, foi esse texto. O primeiro não fui eu que escolhi o tema, foi o pastor Braga, e eu preguei sobre a igreja de Laodiceia, naquele sábado, quando ele me convidou. E não sei se para minha sorte ou para o meu azar, era um sábado de manhã, era o meu primeiro sermão, um sábado de manhã no IASP, e quando eu me levanto para pregar, quem eu vejo sentado mais ou menos ali onde está o pastor Josias, vinha assim, Márcia, Wanderson, aí eu vi uma professora e um professor sentado aqui, que era o professor Alberto Ronaldin e a professora Marli. E na quina ali, mais ou menos onde está o Josué, estava sentado o pastor José Maria. O pastor José Maria é meu professor de oratória, e o professor Alberto Ronaldin, meu professor de teologia. E eu falei, ótimo dia para eu pregar sobre Laodiceia com o professor Tim sentado na plateia. E o segundo sermão que eu preguei aqui na igreja foi sobre São João, capítulo 17. Foi o sermão que eu preguei aqui. Mas hoje eu escutei um sermão que, sem sombra de dúvida, foi o melhor sermão da minha vida sobre esse texto. Já ouvi um monte de sermões sobre esse texto, mas nenhum igual ao de hoje. Eu não consigo e gostaria de reproduzir todo o sermão, mas eu vou tentar pelo menos recapitular as ideias centrais, porque, de alguma maneira, ele é exatamente o ponto onde eu parei na reflexão de ontem, sobre qual é o motivo que levaria uma igreja ou uma pessoa a transformar a sua vida, a reformar a sua vida, na continuidade daquilo que seria o reavivamento. Eu vou recapitular um pedacinho de algo que ele falou, até por conta do contexto. Na tarde de ontem, o pastor Martin, que era quem estava dirigindo as pregações do concílio, ele é o autor da próxima lição de escola sabatina sobre Daniel. E a gente vai estudar isso ao longo de um trimestre inteiro. Não sei se é a próxima ou alguma das próximas aí. Acho que é a próxima mesmo, agora do final de outubro a novembro. E ele pregou todos os sermões voltados para o texto de Daniel, particularmente 7 e 8 foi o centro de atenção dele. Por uma razão simples, naquilo que eu mostrei para eles ontem, não sei se para vocês ontem, não sei se o slide está aí pronto. Lembra que eu mostrei a essência daquilo que faz parte da nossa natureza de ação enquanto igreja adventista, mas tem uma dessas mensagens que é o centro da mensagem adventista e a única mensagem exclusiva, que é a mensagem do santuário, e que eu comentava ontem no sermão aqui pela manhã, de que, por bom tempo na igreja, esse foi um tema bastante conhecido e digerido pelos membros da igreja que gostavam de ler e estudar a Bíblia. Mas de uns tempos para cá, pelo menos de uns 10 ou talvez 15 anos para cá, esse tema passou a fazer parte de um conhecimento meio superficial da maior parte dos membros da igreja. Os mais antigos ainda lembram do tema, mas os mais novos não tanto, e talvez quase nada. E esse foi o centro da atenção das pregações do pastor Martin. Quando ele falava sobre a questão do santuário, ele resgatou um texto, que é o texto de Daniel 8, capítulo 8, verso 14, que era a preocupação de ontem à tarde, nas reflexões dele, e ele resgatou um pedacinho disso que eu quero trazer como contexto para depois entrar no que é a mensagem de hoje propriamente dita. Abre lá, capítulo 8, versos 14, de Daniel. O texto vocês conhecem de longa data. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nada de novo, texto super conhecido, embora, como eu disse, talvez pouco digerido pela maior parte dos nossos membros hoje. Mas há um detalhe que ele resgatou desse texto, que é o conceito de duas palavras que estão aí, que na abordagem que ele fez do hebraico desse texto, na realidade do texto aramaico desse texto e hebraico desse texto,
ele discutiu duas palavrinhas que são interessantes sobre a tradução desse texto. E eu queria resgatar essas duas palavras. Uma delas é stag, ou venistag, como está no original. E a segunda palavra que vem na sequência dessa é kodesh. E ao refletir sobre essas duas palavras, que estão traduzidas na nossa Bíblia como purificação do santuário, ele resgatou o conceito original desse texto na tradução correta, que não é essa que a gente usa, que é da Septuaginta, mas na tradução que seria do original mesmo. E há duas coisas importantes aí. A primeira palavra, que é venistag, ou stag, que é o finalzinho da palavra, tem três significados embutidos nessa palavra na Bíblia, que no nosso contexto está traduzido aí como purificação. E os três contextos que ele resgatou dessa palavra, o primeiro deles é o conceito de restauração, que seria uma tradução possível para essa palavra. E nesse contexto de restauração, o aspecto envolvido nessa restauração, inclusive em outras aplicações de textos bíblicos dessa palavra, é o sentido de restauração social, a restauração das pessoas. O segundo sentido dessa palavra é justificação. E quando ela aparece na Bíblia, ou quando aparece como referências, o sentido dela é a recuperação da justiça de Deus, que é algo que está no centro das acusações de Satanás. E a terceira aplicação dessa palavra, que é aquela que está na tradução que nós temos da Bíblia, é purificação, que é o sentido de culto, ou o sentido cultico dessa palavra, que tem a ver com purificação ligado àquele cerimonial ou ritual do santuário, que era a purificação ou o dia da expiação do santuário, que é o que se reflete aqui, nesse texto, na tradução que nós temos. E a perda dos dois primeiros elementos de tradução, restauração social ou justificação, que é o aspecto legal dessa palavra, se perderam ao olharmos para o texto dessa forma. A segunda palavra, que é kodesh, que segue a essa, só aparece dessa forma em mais um texto na Bíblia. Esse é o primeiro texto, de trás para frente, Daniel. O segundo texto onde essa palavra aparece dessa maneira é o texto de Levíticos 16, o dia da expiação. Portanto, a essência desse texto, de Daniel 8,14, é aquilo que nós sempre ouvimos de pregação, a purificação do santuário ou o dia da expiação. Mas o conceito dessa purificação foi a primeira coisa que me chamou no resgate que ele faz dessa leitura do texto. Purificação, restauração, justificação. Aspectos pessoais, aspectos do céu, divinos, e aspectos ligados ao templo. A segunda palavra descreve o templo, mas descreve o templo numa condição única, o dia da expiação. No caso de Daniel, pelo posicionamento do texto e posicionamento do tempo, o lugar onde estamos falando, ou o lugar do qual estamos falando como purificação, só pode ser um lugar, o céu e o templo de Deus. Eu paro aqui, não vou avançar nisso, nosso estudo não é Daniel, vocês vão estudar para frente, mas eu vou resgatar isso no final, porque são três coisas importantes do que eu quero reler com vocês. E aí, o pastor começou hoje de manhã com uma coisa que tinha acontecido comigo, e por isso me chamou a atenção logo de cara na introdução que ele fez do sermão de hoje de manhã. Ele disse que chegou ao café da manhã e, curiosamente, o lugar onde ele chegou era do lado da mesa em que eu cheguei para o café da manhã de hoje. Quando eu cheguei para o café da manhã de hoje, ele estava sentado na mesa de dois amigos meus, Valdecir e a Cleriane, e ele disse que quando chegou à mesa, ao que ele estava passando para sentar, ele viu um lugar vago, aquela mesa, e quando viu o lugar vago, ele chegou para se sentar à mesa. E aí, um dos da mesa, no caso o Valdecir, virou para ele e falou: estávamos falando a respeito de você exatamente agora. E ele usou isso como a introdução do sermão de hoje. E é curioso, porque as 3 vezes em que eu encontrei pessoas para sentar no concílio, as 3 vezes, essa foi a frase com a qual eu fui recebido nas 3 vezes. Quando eu entrei ontem à tarde, depois que eu preguei, eu fui para lá para o concílio, eu entrei no auditório onde estava tendo a reunião. A hora que eu fui sentar, quem me recebeu falou: estávamos falando sobre você. A segunda vez que eu entrei no mesmo auditório, com outro grupo de pessoas, a frase foi a mesma: estávamos falando sobre você agora. E hoje de manhã, quando eu cheguei para sentar no café da manhã, o Mariano estava na mesa, a frase com que eu fui recebido pelo Zorzinho, na hora que eu cheguei à mesa, qual foi?
Estávamos falando sobre você agora. Independente do fato de aquilo ser irônico ou brincadeira ou não, essa foi a frase que eu fui recebido as 3 vezes que eu entrei em conjunto com alguém no concílio. Coincidência ou não, foi a frase de introdução do sermão de hoje de manhã. E o que ele falou na introdução do sermão foi exatamente o que eu senti nas 3 vezes em que eu entrei nos auditórios ou hoje de manhã no café. Que é a pergunta que surge quando você chega num lugar e alguém fala isso. A primeira pergunta que você tem qual é? O que é que estavam falando? E essa é uma sensação com nuances diferentes, de acordo com o rosto ou a expressão, a ironia ou não, daquele que te interpela com essa frase. E o sentimento muda, ou muda de direção, e a curiosidade muda de direção conforme isso acontece. Como eu disse, essa era a introdução do sermão dele, e a partir de agora eu vou trazer isso para a primeira pessoa, não para a terceira, e tentar evocar um pouquinho do que é isso. Qual é a sensação de você chegar num lugar e alguém está falando sobre você? Isso já aconteceu comigo várias vezes, não é a primeira. E aconteceu comigo algumas vezes de eu entrar em algum ambiente e as pessoas estarem falando ao meu respeito. Não uma, mas várias vezes. Algumas vezes de forma agradável, outras de forma ruim. E é interessante quando você consegue entrar no ambiente e as pessoas estão falando sobre você e elas não veem que você está lá. Porque aí o que acontece é a naturalidade da continuidade do que está sendo conversado. Porque se percebem que você chegou, é aquela velha história, muda de assunto porque o assunto chegou. Mas quando elas não percebem, a coisa continua. E aí você tem aquela chance única na vida de saber exatamente o que as pessoas pensam sobre você. Às vezes isso é muito agradável, às vezes isso é tremendamente desagradável. De qualquer forma, essa é uma realidade da vida. Bem ou mal, em algum canto, alguém vai falar sobre você. Isso é uma realidade, não tem como evitar. Mas há algo que pode ser evitado, que é o tema do que falam sobre você. Isso está na competência de quem fala, e isso pode ser evitado. Mas o que eu queria trazer para a reflexão é a inversão disso. O centro da nossa atenção, o centro da nossa mensagem, o centro da nossa preocupação como mensagem, está na pessoa de Cristo, no amor de Cristo para conosco e na nossa resposta a esse amor de Cristo para conosco. Imagine que você tivesse a chance de, por alguma situação especial, se miniaturizar, ou seja, diminui o seu tamanho até o limite mínimo, uma mosca, um rato, qualquer coisa do gênero, para você conseguir entrar nos ambientes para escutar o que falam a seu respeito, mas um ambiente específico, não um ambiente qualquer. Que você tivesse a condição de entrar no ambiente onde Deus está, na casa dele. E ali no ambiente onde Deus está, você pudesse escutar por alguns instantes o que Deus e Jesus falam a seu respeito. E que de alguma maneira o Deus onisciente, naquele momento perdesse essa condição e não percebesse que você estava ali. Você consegue olhar para dentro de você e imaginar o que Deus e Jesus estariam conversando a seu respeito? Ao meu respeito. Você consegue sonhar com o que estaria no diálogo, quais seriam os assuntos? Se Jesus e Deus, sozinhos, sem mais ninguém junto, estivessem falando a seu respeito. Se isso fosse agora, se isso fosse hoje, você consegue visualizar os temas. Tente guardar isso em mente e abra sua Bíblia no texto de João capítulo 17. O texto, muito provavelmente, quase todos nós já lemos ou já esbarramos nele pelo menos alguma vez. E ele começa assim:
Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse. Lembram da cena, lembram do momento em que esse texto acontece? Jesus está nas suas últimas horas que antecedem aqueles eventos do Getsêmani, aprisionamento e todas aquelas coisas que conduzem Jesus no último momento da história dele. O texto do capítulo 17 é a última parte do encontro de Jesus com os discípulos durante aquela cerimônia que foi a ceia com os discípulos e depois as despedidas de Jesus e as instruções de Jesus, que vão do capítulo 13 até o capítulo 16. O texto começa com a interpelação de João. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse. E é curioso que, se você voltar aos textos anteriores, lá no capítulo 13, no capítulo 14 e 15, e eu fui buscar uma Bíblia antiga minha, que é a minha Bíblia de escola. Ela já não dá para segurar direito, porque se eu segurar mais ou menos, ela se desfaz. A capa já não está presa ao corpo do texto. Mas é a minha Bíblia de escola. Todas as minhas anotações do tempo do teológico estão nessa Bíblia. E foi a Bíblia que eu usei nos primeiros 5 anos meus de trabalho. Até que ela se desfez e eu não conseguia mais levar, senão ela ia terminar de estragar. E hoje eu fui resgatar essa Bíblia porque ela é uma Bíblia diferente de todas as outras que eu tenho em casa. Porque as letras dessa Bíblia, nas falas de Jesus, estão em vermelho. Todas elas. Portanto, é fácil de você ver o que Jesus está falando e o que os outros estão escrevendo sobre ele. E se você pega do capítulo 13 em diante, há várias vezes em que você vê João interpelando as frases e descrevendo o que está acontecendo nas cenas, para a gente entender por que Jesus disse aquilo que disse. E se você abre o capítulo 13, começa assim. Disse Simão, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? E aí Jesus respondeu. E aí vem a frase de Jesus. Você tem uma nova interpelação, depois que ele lavou os pés, tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse. E aí vem a interpelação e todas as frases de Jesus. Se você vai ao capítulo 14, a mesma coisa se repete. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, e vem a resposta de Jesus. Depois Filipe interpela Jesus. Mais para baixo, Judas interpela Jesus. E assim vai. Por várias e várias vezes, João vai interrompendo o texto de Jesus e contextualizando o que está acontecendo na cena para eu entender por que Jesus disse aquilo. Até que a gente chega no capítulo 17. E a primeira frase é de João. Jesus falou assim, levantando os seus olhos aos céus, disse. Daqui para frente, até o fim do capítulo 17, você não vai ver João falar mais nada, interpelar mais nada no texto, ou escrever qualquer coisa que desvie o assunto do texto. E a primeira coisa importante de a gente olhar para esse texto assim é você ver Jesus e Deus conversando, como se ninguém mais estivesse entre eles, só Ele e o Pai. E esse momento íntimo, esse momento exclusivo de Jesus retrata aquilo que passava no coração de Jesus nessa última fase de contato com os discípulos, nesse último momento da sua história com os discípulos. E o texto do capítulo 17, dessa oração, que é a oração sacerdotal de Jesus, começa assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Não há nenhuma dificuldade de entender esse texto. Esse texto é mais do que claro em toda a cristandade. A hora da qual Jesus fala é um consenso total na teologia. Jesus está falando no momento da sua morte. E se você tiver dúvida sobre isso, basta voltar no capítulo 12, os versos 23 em diante, você vai encontrar a mesma referência escrita lá. E Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Portanto, o que Jesus falava no capítulo 17, na introdução da sua oração é, chegou a hora da minha morte. E assim ele introduz a oração para o seu Pai. A coisa mais fantástica desse texto inicial é que Jesus vira para Deus e diz, glorifica o teu Filho. E a tendência inicial, quando a gente olha para esse texto, é imaginar que Deus vai
encher Jesus de glória. Mas a frase aqui é outra. A frase aqui é a reprodução de uma coisa que a gente viu lá no Velho Testamento, numa cerimônia entre Isaac e seu filho. Seu pai, desculpa. Quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, a cena é essa: glorifica o teu filho. Na realidade, o que Jesus está dizendo aqui é que o único jeito de a conta do mal ser resolvida é se o pai matar o filho. E Jesus vira para o pai e diz: glorifica o teu filho, porque isso vai significar a tua glória. Há uma acusação que paira sobre Deus e há uma única alternativa para corrigir essa acusação, que implica no filho morrer pelo pai. E assim Jesus introduz essa oração. Quando a gente olha para esse momento, essa história introdutória aqui, esse momento que Jesus começa a construir, na realidade Jesus começa a conversar com Deus e o foco de Jesus está no significado do que vai acontecer daí para frente. E toda a atenção de Jesus nos próximos versos da oração se volta para aqueles sujeitos que estão na frente dele. Um discípulo já tinha saído da cena, 11 ficaram. E Jesus vê o desenho de tudo aquilo que vem pela frente. E nessa preocupação ele começa a orar e interceder com Deus por aqueles discípulos, por aqueles que estão ali à sua frente. E você vai lendo, e os versos 2, 3, 4, até o verso 16, 17, 18 e 19. Até ali Jesus está falando com Deus e o seu foco são os discípulos. Mas de repente chega um momento na história em que Jesus muda o tom dessa história. Ele muda a aplicação dessa história. Ele inverte o tom dessa história. E no verso 20, se você vê na sua Bíblia, no capítulo 17, diz assim: eu não rogo somente por esses. Ou seja, não é só pelos discípulos. Mas eu também me preocupo com outros. Que outros? Todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E a partir do verso 20, a oração de Jesus abrange não só mais os discípulos, mas todos aqueles que depois dos discípulos, inclusive você e eu, decidíssemos crer no que Jesus fez, em quem Jesus é e nos seus planos, na sua perspectiva daquilo que deveríamos ser. E ao Jesus começar a falar sobre isso, a primeira grande preocupação de Jesus está na essência do produto do reavivamento que eu mostrei ontem. Quando eu falei para vocês do reavivamento ontem, eu mostrei 4 características do reavivamento, naquele artigo do pastor Tim que eu resgatei no sermão. E a 4ª característica do reavivamento qual era? A eliminação ou a anulação completa de qualquer coisa que produzisse dissociação, dissensão entre os membros, entre os filhos de Deus. Curiosamente, o 5º item da reforma também é o mesmo. O 5º e último item da reforma também é o mesmo. E todos eles produtos de um único elemento: revigoração espiritual, sede de Deus e comunhão. Quando Jesus vira a atenção para o nosso público, a preocupação primária de Jesus é essa: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um. E Jesus continua a sua abordagem repetindo essa mesma questão, para que a unidade do modelo cristão se manifeste naqueles que viessem a crer pelo testemunho dos discípulos. Quando a gente chega no verso 24, eu não sei como está a sua tradução, mas na minha diz assim: Pai, eu quero. Para aí um pouquinho. Lembram da cena? Você é um minúsculo, na sala de Deus, Jesus e Deus estão conversando. Jesus não vê você. E você para escutar qual é o assunto da conversa de Jesus e Deus a seu respeito. Quando a gente chega no verso 24, e o texto introduz: Pai, eu quero. Pense que você está vendo essa cena.
dos dois sozinhos, no momento mais íntimo e crucial da vida de Jesus. É curioso que só há 3 vezes na Bíblia onde aparece essa expressão Jesus, eu quero. A primeira delas a gente lembra dos textos de cura de Jesus. Um leproso se dirige a Jesus e diz, se tu queres, eu posso ficar limpo. Jesus se compadece dele, essa é a frase da descrição do milagre, e só diz uma coisa, eu quero, fica limpo. A segunda vez em que isso aparece nas cenas de Cristo é depois dessa cena que nós estamos lendo. E é uma cena que se passa dentro do jardim do Getsêmani, numa das orações mais angustiantes de Jesus, que é quando ele reúne o seu grupo mais seleto, mais próximo de discípulos, e leva para dentro do jardim. E naquele momento de angústia ele pede que eles fiquem ao lado orando por ele se distancia um pouco e vai orar. E ali por 3 vezes Jesus repete a mesma oração, e essa mesma expressão aparece ali. Eu quero. Eu quero que, se for possível, esse cálice passe de mim. Mas se não for, que se faça a tua vontade e não aquilo que eu quero. E ele repete essa oração por 3 vezes. Nessa cena se decide o destino de toda a humanidade no que diz respeito ao último ponto de desistência de Jesus. Ali Jesus sua sangue, ali Jesus sofre, ali Jesus tem que decidir sozinho, porque não há nenhuma resposta de Deus a essa frase de Jesus. Eu quero, se for possível, e se faça a tua vontade, e não o que eu quero. Primeira oração, nenhuma resposta. Segunda oração, nenhuma resposta. Terceira oração, nenhuma resposta. Essa é a primeira e única vez em que Jesus ora e Deus não responde. É um momento único na história, é um momento divisor de águas na história. Ali a humanidade foi salva no que diz respeito à decisão. Sem a resposta de Deus e com toda a história anterior de convivência com o Pai, Jesus olha para frente, olha para a humanidade e diz, não tem como dizer não. E mesmo sem a resposta, ele toma uma decisão. Eu vou. E aí, quando ele decide que vai, Deus responde. Porque a decisão foi tomada. E nesse momento, Jesus é revitalizado com a presença de anjos. E ali ele se recompõe para enfrentar o que vinha pela frente. O curioso é que esse texto, por mais importante que seja e reproduzido nos evangelhos, não está no livro de João. E se você pensar que João escreveu esse texto com perto de 100 anos de idade, já perto do final do 1º século da era cristã, pode até ter a impressão de que, de alguma maneira, João se esqueceu, pela idade, pelo tempo, de resgatar essa que foi a cena mais importante da vida de Jesus, o Getsêmani. Essa é uma possibilidade. Embora eu acho isso muito difícil para um apóstolo como João, que chegou a ser chamado de discípulo amado e era o discípulo, de fato, mais próximo de Jesus. Se esquecer de uma cena como essa, sendo que João estava ali, ajoelhado ao lado, mesmo que dormindo, na época da cena, é muito difícil imaginar que João tivesse esquecido isso. E talvez a questão seja outra. Talvez o que João queira resgatar é que o mais importante da estrutura das cenas que desenvolveram-se ao longo da vida de Jesus não fosse o Getsêmani, não fosse aquela angústia, mas fosse esse eu quero, e não aquele. Fosse essa cena da oração e não aquela. E João não se concentra na angústia de Jesus, mas se concentra no desejo de Jesus. E aí eu levo você de volta para dentro da sala de Deus, junto com Jesus, junto com Deus, para ler o resto do texto. E diz assim, Pai, eu quero que aqueles que me deste, onde eu estiver, eles estejam comigo. Para pensar nisso aqui.
Pai, eu quero que os que me deste, e eu estou na segunda fase da oração, portanto, você, eu e todos os que creram em Cristo. Eu quero que os que me deste estejam comigo, aonde eu estiver. E o processo termina, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado desde antes da fundação do mundo. Quando eu olho para esse texto dessa forma e quando eu tento imaginar a cena de estar na sala de Deus, escutando Ele conversando com Deus, há algumas coisas que são inegáveis virão à mente. Primeira delas, de tudo que Deus podia pedir, de tudo que Jesus podia pedir para Deus, salvação, renovação da terra, extinção do mal, de todas as coisas que ele podia pedir para Deus, a única coisa que ele se concentra em pedir de forma direta: eu quero isso. Eu quero estar com eles outra vez. E não por um pouco de tempo. Para sempre. Tente imaginar Deus conversando com Jesus. E Jesus, pensando em você, diz para Deus: eu quero. Eu quero aquele. Eu quero aquele. Eu quero aquele. Quando a gente vê esse texto sob a perspectiva da vinda de Jesus, da pregação central que é a vinda de Cristo, é muito simples a gente imaginar a vinda de Jesus, pensar a vinda de Jesus a partir das coisas que acontecem com a gente hoje. Você olha para todos os lados e tudo que você vê é maldade. Você olha para a janela e você tem medo de sair de casa porque pode ser assaltado, pode ser morto, pode ser qualquer coisa. Você olha as pessoas agindo para com as outras e o que você vê é egoísmo, é maldade, é violência, imoralidade. E quando a gente imagina a vinda de Cristo, não é incomum a gente olhar para a vinda de Jesus e ficar imaginando quais são as coisas que vão ser eliminadas pela vinda de Jesus, inclusive a morte. E está tudo certo, quando Jesus vier, essas coisas de fato vão acontecer. A morte será extinta, a violência acaba, a maldade acaba, tudo será destruído no que diz respeito ao mal. Isso é fato. Mas a gente não é acostumado a olhar a vinda de Jesus pela perspectiva de Jesus. A gente não para prestar atenção na vinda de Jesus pela expectativa dele. E na expectativa de Jesus só tem uma coisa que importa quando ele vier. Eu quero ver esse povo. Não, eu quero ver essa pessoa de novo. Face a face. Não de longe. De todas as coisas que podiam estar pela mente de Jesus, essa é a que importa. Encontrar você. Me encontrar. Se eu arriscasse perguntar para você, de todas as coisas que importam na vinda de Jesus, qual é a primeira que vem na tua ou na minha mente quando Jesus vier? E qual é a dele? Quando eu dizia ontem de manhã que me preocupa a forma como, principalmente o grupo de jovens, na faixa etária jovem, questiona as coisas a respeito de Deus, o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer, o que é permitido e o que não é, e eu dizia que isso é uma inversão completa dos valores cristãos, porque a pergunta correta seria: eis-me aqui, o que queres que eu faça? E não o regime de exceção para tentar achar uma brecha naquilo que Deus quer. Quando eu ouvi o sermão de hoje de manhã, eu fiquei me perguntando o que de fato queremos. E por que seria necessária uma reforma completa para poder ver Jesus? Eu disse ontem que a motivação tem que ser espiritual, ela não pode ser nenhuma outra. E esse texto para mim é a prova cabal de que não há outra motivação possível. E o mais interessante é que a parte final desse verso 24 diz assim: quero que vejam a minha glória.
Lembram como começou a oração? Pai, glorifica teu filho. A cena da glorificação do início da oração é a morte de Jesus. Mas a cena que Jesus quer não é essa. A cena que Jesus quer é que me vejam na minha glória, mas não uma glória qualquer. Aquela com que me amaste e me deste desde antes da fundação do mundo. E curiosamente, do mesmo jeito que eu quero, tem 3 vezes que aparece no texto de Cristo. Esse termo, antes da fundação do mundo, também só aparece 3 vezes na Bíblia. E as 2 outras vezes, que não essa, de João, capítulo 17, falam de que pela contemplação da glória de Deus, o resultado é uma transformação. E aí, de novo, o eu quero atinge um desenho totalmente distinto. O que Jesus quer? Eu quero ver você face a face, diria ele. Porque o resultado de nos ver face a face é a transformação completa daquilo que distanciou a nossa imagem da imagem do Cristo. O que Jesus quer é nos ver de novo, do jeito que Ele fez, não do jeito que nós estamos. E de novo a pergunta se torna mais importante. O que eu quero? Eu quero ver Jesus de que jeito? Eu quero ver Jesus por quê? Aliás, eu quero. Porque eu quero o céu. No sermão de hoje pela manhã, o pastor terminou com uma ilustração, que é um texto dos comentários de Agostinho sobre Salmos. E quando ele relembrou esse texto dos comentários de Salmos de Agostinho, ele trouxe uma ilustração, uma experiência que Agostinho coloca a respeito de Deus encontrando com ele. E Agostinho diz assim: Deus me fez uma proposta quando me encontrou. E a proposta de Deus foi a seguinte: eu vou acabar com todos os seus problemas. Todos eles. A partir de hoje eu vou te entregar tudo aquilo que você pode sonhar ter. Todo o prazer que é benéfico, disponível. Toda a ausência possível de pecado. Todos os bens que você sonhou ter. Todas as coisas que você imaginou vivenciar estarão a partir de hoje à sua disposição. Você quer? Se Deus chegasse para você e perguntasse isso hoje, não mais pecado, nenhuma das suas circunstâncias, todas as alegrias que você sonhou e as que você não sonhou, todos os bens que você sonhou e os que você não consegue sonhar, alguém de vocês gostaria de ouvir de Deus isso? Tudo isso é seu. Tem alguém que rejeitaria isso? Em sã consciência. E Deus amplia a oferta. Não só isso. Todas as coisas que existem disponíveis estarão ao seu acesso. Do jeito, da forma e quando você quiser. Nada ficará fora daquilo que você queira alcançar. Você quer isso? Se você disser quer, é seu. Porém, quando Deus termina a proposta, Ele faz uma abordagem. Apenas uma coisa será a condição para eu te dar tudo isso. Você jamais me verá, o Jesus, o Cristo, face a face. Se Deus fizesse essa proposta para você, ou para mim, você pode ter tudo, e nada será pecado, mas a condição é jamais me ver face a face. O que você responde? O que eu respondo? Quando eu olho o desejo de Jesus, o único desejo de Jesus, eu quero vê-lo face a face.
Por que seria necessária uma reforma para nós? Ver Jesus face a face é ver aquilo que foi a imagem pela qual fomos feitos. Ver-nos hoje do jeito que nos vemos é ver tudo que se desfez dessa imagem. Seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto mental, seja no aspecto emocional. Tudo aquilo que o pecado desfez da imagem de Cristo está embutido nessa frase: vê-lo face a face. Eu não consigo encontrar outro motivo melhor, maior, mais profundo para a reforma do que esse. Aliás, eu chego a pensar que qualquer motivo que não seja esse é fútil, é egoísta. Na verdade, o único motivo que eu consigo enxergar para a reforma é: Jesus vem para me ver. O que Ele vai encontrar quando me vir? Essa é a resposta que, de alguma maneira, eu tenho que dar como pessoa para esse desejo fantástico de Jesus. Porque eu tive a chance de entrar na porta, Ele não me viu, e eu escutei Ele conversando com Deus. Eu quero vê-los de novo. O que eu espero é que, de alguma maneira, por alguma questão envolvida nisso, você e eu cheguemos à consciência de que não há outro tempo para fazer isso. Não é por questões paralelas de, vou parar de comer isso ou parar de comer aquilo, ou vou mudar esse hábito ou aquele, ou vou me vestir assim ou assado. Não, não é essa a questão. Isso, por isso mesmo, como um fim em si mesmo, não tem sentido. A pergunta é: o que Jesus quer ver quando chegar? E o que eu quero que Ele veja quando chegar? E, aliás, eu quero que Ele veja. Eu quero que Ele me veja. Essa é a resposta que falta, de alguma maneira, ser dada por todos nós. Porque se isso for dado como uma resposta conjunta, seremos um, como foi o centro da oração dele. Seremos um porque o nosso foco vai estar nele e não em nós. Nossa preocupação vai estar em recebê-lo, não em nós. Nossa preocupação vai estar na missão que Ele deu e não em nós. E a missão estava lá, na oração. Rogo por todos aqueles que vierem a conhecer, porque eles contaram. Você encontrou Jesus? Essa é parte da missão. Contar para os outros que você encontrou. Mas, acima de tudo, é contar para os outros que você não vê a hora de vê-lo, face a face. E eu faço dessa oração a minha, a vossa, de que isso ainda aconteça no nosso tempo. Poder vê-lo face a face. Por isso, e só por isso, seria necessário uma reforma. Que Deus nos abençoe, para que essa seja a realidade da nossa vida, do nosso tempo, para que possamos encerrar essa história de uma vez por todas e conviver com esse Cristo de uma vez por todas. Quando almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas
livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quando eu iniciei o sermão, eu levantei 3 aspectos que envolvem a restauração que o santuário exemplifica. A primeira delas é pessoal, a segunda delas é de justiça, e a terceira delas, o final do pacote, é a purificação. 2.300 tardes e manhãs começaram em 1844, e a purificação começou, que passa por vários templos. O primeiro templo, o templo do Espírito Santo, no meu corpo. O segundo templo, o templo de Deus. O terceiro templo, o próprio Cristo. A restauração que pretendemos em nós é a restauração do templo do Espírito Santo, que se passa pelo físico, que se passa pela justiça e que se passa pela estrutura relacional entre nós. Que Deus nos abençoe para que essa seja a realidade desses próximos domingos, ao ouvirmos da restauração do físico, da restauração espiritual, da necessidade de uma reforma completa na estrutura pessoal e social. Que Deus nos abençoe para isso. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho, que abriu a porta possível de entrada no céu para seres pecadores como nós, mas te agradecemos pelo poder do Teu Filho em transformar a nossa vida à semelhança e imagem do Teu Cristo. Te agradecemos porque esse poder manifesto em todas as áreas da Tua igreja, a educação que restaura a imagem do Criador, a igreja que restaura a estrutura de convivência entre os membros, a possibilidade do testemunho que restaura a visão que temos dos outros e, principalmente, a convivência pessoal na comunhão contigo que restaura a perspectiva correta do céu. Dá que esses elementos com os quais nos empoderaste no passado, através da mensagem dos Teus profetas e dos Teus apóstolos, possa se fazer presente na Tua igreja hoje, e assim possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu na nossa geração. Permita que permanecemos perseverantemente nessa direção, realinhando a nossa vida, a nossa perspectiva, nossos anseios e, principalmente, realinhando nossa afeição pelos nossos semelhantes, para que possamos manifestar ao mundo que somos discípulos da Tua graça maravilhosa porque nos amamos uns aos outros. Isso é o que lhe pedimos, com o perdão daquilo que temos falhado, mas confiantes nos méritos de Jesus, em nome de quem oramos. Amém.